Então recebo aqui com carinho o Lúcio, do CJF, alguém que tem enfrentado esse problema, bem, com sucesso? Com sucesso. Por favor. Tá ok. Obrigado. Tá. Eu agradeço ao TCU a oportunidade de virmos aqui apresentar a metodologia desenvolvida no Conselho da Justiça Federal para que a gente possa, com poucos dados, fazer a precificação máxima a ser paga por uma obra. Também com essa mesma metodologia, a gente pode definir os preços do projeto a serem pagos e também o preço da fiscalização. Para desenvolver essa metodologia, nós utilizamos aquilo que a gente já tem, que está disponível grátis para a gente, que é o SINAP, da Caixa Econômica Federal, e tomamos como base também o Decreto 7.983, de 2013, que determina que todas as obras sejam, os orçamentos de obras com recursos da União, sejam baseados no SINAP, nos custos SINAP. O que a gente fez primeiramente? Antes de passar os slides, nós temos que ser rápidos, porque o tempo é curto, então eu gostaria de dar uma rápida apresentação e, contando com o auxílio aqui da Mônica, minha colega de trabalho, a gente exemplificar para vocês através da apresentação da planilha que a gente desenvolveu no Conselho para conseguir fazer essa precificação dentro dos parâmetros estabelecidos no Conselho. A primeira dificuldade que a gente teria para fazer essa precificação foi desenvolver o que a gente chama de fator SINAP. Aqui só, primeiramente, uma situação da Justiça Federal. A nossa Secretaria de Gestão de Obras cuida do Brasil inteiro, são 5 regiões, e aqui a gente tem o dado na nossa situação imobiliária atual e, mais abaixo, o dado do que a gente tem de obras ultimamente. A nossa metodologia, ela é basicamente para a abertura de uma ação orçamentária, a gente tem que estimar os preços dos projetos, o preço da obra e o preço da fiscalização. Normalmente, esse aqui é o terror do gestor público. Ele quer abrir uma ação orçamentária, ele quer construir uma edificação e ele não tem a mínima ideia de quanto é que isso vai ser em custo. Faço a ressalva que a metodologia foi desenvolvida para obras da Justiça Federal, mas ela pode ser replicada para qualquer outro órgão do Judiciário, ou, se alguém tiver interesse, do Poder Executivo, também pode fazer adaptação. Todo o desenvolvimento da prática que a gente tem está disponível aqui com o TCU, e depois vocês podem copiar. Eu não vou me deter muito na prática do desenvolvimento, porque a gente não teria tempo para isso. Então, esse aqui é o terror do gestor, estimar o preço do projeto, o preço da obra, mais o preço da fiscalização. São todos definidos por resoluções do Conselho. A gente tem uma grande vantagem de nós termos uma resolução no Conselho, a 244/2013, que estabeleceu o Comitê Técnico de Obras, que nos dá autorização e nos cobra inovações. Então, a presidência do Conselho de Justiça Federal baixou essa resolução. O comitê é formado por membros, engenheiros e arquitetos do todo o Brasil, que desenvolvem as inovações na Justiça Federal. Com isso, a gente estipula as nossas resoluções, que, após baixadas, têm que ser cumpridas por todos e facilita muito a inovação. O que a gente tem? Primeiramente, para que eu possa definir, eu preciso, o preço da obra ou da ação orçamentária, eu preciso definir a minha área a ser construída, que é dado por um programa de necessidades que foi desenvolvido também especificamente para obras da Justiça Federal. São obras que serão construídas para a primeira instância somente, subseções judiciárias ou seções judiciárias. Esse programa de necessidades foi desenvolvido no Conselho pelos técnicos do Conselho, custo zero, com a participação, é claro, de todos os membros do comitê em todo o Brasil. Aqui, a gente chega à nossa parte do preço estimativo da obra. Essa estimativa, e como toda precificação, é dada pela Resolução 461/2017 do Conselho da Justiça Federal.
Tudo que se relaciona ao custo da obra está definido nessa resolução. Aí constam todas as formas de cálculo completo. Você vai pegar da abertura da ação até a contratação da obra propriamente dita, passando também pela contratação dos projetos. A fórmula é simples, é o fator SINAP vezes o custo médio do SINAP estadual, multiplicado pela área construída. A dificuldade maior, no caso dessa fórmula, foi estabelecer o fator SINAP. Ou seja, por quanto eu precisaria multiplicar aquele custo médio SINAP para que o valor do metro quadrado da área construída representasse efetivamente o valor de uma construção da Justiça Federal. Por que o estabelecimento do fator SINAP é necessário? Porque o custo médio SINAP, ou o CUB também, ele apenas determina o valor básico de uma construção. Nesse valor não estão inclusos nenhum tipo de instalações que seriam necessárias numa obra do porte como a nossa. Instalações de informática, telefonia, redes elétricas especiais, segurança, todos os elementos que compõem uma edificação com a nossa tipologia. O grupo de trabalho que foi formado, foi um estudo estatístico grande, definiu que, para o nosso caso da Justiça Federal, o fator SINAP seria 3,2. Então, com a simples utilização dessa fórmula, a gente tem todos os preços definidos, tanto da contratação de projetos, o valor estimado para a contratação da obra, o valor da fiscalização e o preço máximo a ser pago na licitação pelas obras da Justiça Federal. Aqui a gente tem uma descrição de como seria a contratação do valor dos projetos em percentuais relativos ao valor total da obra estimado, considerando-se o ganho de escala. O preço da fiscalização foi estipulado já pela Justiça Federal, através dos dados estatísticos, que ele equivale a 3% do custo total da obra. Esse é um dado estatístico que a gente utiliza, tem funcionado há muitos anos e, até o presente momento, não houve reclamação. O preço total estimado do empreendimento, que é para a abertura da minha ação orçamentária, seria o preço do projeto, mais o preço da obra, mais o preço da fiscalização, definido na Resolução 461 do CJF. Após a contratação dos projetos, nós teríamos, então, a área efetivamente projetada, que seria construída, e aí sim a gente teria a fórmula do preço máximo a ser pago pelas obras da Justiça Federal, que seria o fator SINAP, 3,2, multiplicado pelo custo médio SINAP estadual e multiplicado pela área construída. É simples a fórmula. O que foi complicado, mais difícil para que a gente conseguisse chegar até aí? Foi a definição do fator SINAP. O fator SINAP pode ser definido para a Justiça do Trabalho, pode ser definido para a Justiça Estadual, pode ser definido para outros órgãos da administração pública que tenham mais ou menos um padrão de edificação. É possível fazer o fator SINAP. O estudo e como ele foi feito encontra-se disponível aqui pelo TCU. Eu tenho que voltar, que não seria aqui. Nós faremos a demonstração, porque o que interessa mesmo, eu acho que seja a prática, né? Aqui é o slide, é muito rápido. A Mônica vai abrir para mim a planilha, primeiramente, do programa de necessidades. O programa de necessidades foi desenvolvido especificamente para a Justiça Federal, através do nosso amplo conhecimento das obras que nós já realizávamos ao longo dos anos. Ele tem como base a Resolução 114 do CNJ, que já definiu previamente algumas áreas máximas que poderiam ser utilizadas. É o caso de gabinetes de juízes, áreas de banheiros de juízes, salas de reunião, salas de audiência. Então, são algumas células básicas da Justiça Federal. Nesse primeiro slide, a gente já previamente, para ter mais agilidade, já decidimos que seria feita uma subseção judiciária em Unai, Minas Gerais, e a gente define a data onde vai ser feito
a nossa contratação prévia, a nossa estimativa prévia. Por que é importante? Porque eu preciso ter uma data de referência para o orçamento. No caso, a gente adotou fevereiro de 18. Tendo sido definido... Não, você baixou muito, sobe lá no quadro ainda. Tendo sido definido aonde seria... Um pouquinho mais... Nós definiríamos se seria subseção judiciária ou seção judiciária, que há uma diferenciação, dada ali por aquele número 2 ou 1, a gente define o que a gente quer construir. Na primeira coluna, atual, define o número de varas existentes, e ali sugeridos são as ampliações. Feito isso, eu tenho a resultante, que seria 5 varas, que seria o número considerado atual e com ampliação. Tendo sido feito este preenchimento, basicamente, o nosso programa de necessidade já está definido, porque a gente tem um conhecimento já prévio das necessidades da Justiça Federal. A única questão que será preenchida, no caso, é a quantidade de assessores e servidores que terão cada uma das varas. Aquelas áreas ali à direita, subtotal de área, já é previamente definido. Para a seção ou subseção judiciária. E também aquilo que entrará ou não no programa, já é definido pela tipologia da edificação. Então, a gente pode ver, ali ao lado direito, se eu não marquei nenhuma das necessidades, coordenadoria de GEF, já é automaticamente 0, vara com GEF adjunto 0, aí você pode ir passando, mano. Atendimento estimativo de GEF, 125 metros, eu tinha um GEF lá em cima, vara cível, eu tenho 3 varas cíveis, ficou 1.500 metros, pode ir passando. Até que a gente chega ao final. Vai lá, Mônica. Foi demais. É a falta do mouse. Bom, aqui a gente tem todas as áreas, mais em cima eu teria um pouquinho, Mônica, se você conseguir passar um pouquinho mais lentamente, mesmo sem mouse. A gente tem a área total obrigatória jurídica, um pouquinho mais acima. O mouse é que é fogo. O culpado é o mouse. Não é o operador. Mais um pouco. Ele é um programa extenso porque ele tem todas as possibilidades de um prédio da Justiça Federal. Parece o mercado. Pronto. Aí nós chegamos às áreas obrigatórias das varas federais, 2.805 metros quadrados. Aí para baixo são as áreas obrigatórias da administração, que também são preenchidas praticamente de forma automática. A única local a ser preenchido é o número de servidores. Pode passar, Mônica. E eu tenho as áreas optativas depois. Mônica, muda para o quadro geral de áreas, por favor. Ali o outro. Isso. Aqui eu tenho um resumo de tudo que eu teria dentro da seção da subseção judiciária. Se você chegar lá no final, vai lá, Mônica. Aí. Eu tenho o número total de servidores, a área útil da edificação, a área de construção, a gente considera aquela área de circulação, banheiros, áreas técnicas, em torno de 30% da edificação já é feito ali, então dá um somatório da área de construção de 5.770. Sendo acrescida a garagem, com a opção 1, você já tem a área de garagem a ser considerada, e, no final, a área estimada da edificação. Então, o trabalho de fazer o programa de necessidades para a edificação típica da Justiça Federal é basicamente saber quantas varas serão construídas e o número de servidores que estarão em cada uma dessas varas. Feita a compatibilização ali da área, a gente passa à planilha, propriamente dita, do preço. Aqui nessa planilha, ela está um pouco fechada, mas vai ficar assim, dá para... Pronto. Nós temos aqui 2 dados, basicamente, que para eu definir todos os preços e valores de contratação, inclusive de projetos que eu preciso. Eu só preciso preencher a área estimada a ser projetada e o valor do custo médio de construção no mês. Mônica, zera ali o valor.
Ó, se eu zerar, eu vou ver que eu não tenho absolutamente nada na planilha, nem a precificação de cada um dos projetos que já é feita aí abaixo. Está tudo zerado. Agora, se eu boto o valor, eu já tenho ali à direita o preço total estimado da obra, 27.740.000, o preço máximo admitido pelo projeto, para a contratação dos projetos, 1.109.000. Feito por escala, aquilo corresponde a 4% do valor total da contratação. Eu tenho o prazo de execução, que são 150 dias. Com isso, eu tenho aqui, abaixo, todos os projetos em cada uma das etapas que eu preciso. Eu botando 0 ou 1, eu seleciono se eu quero ou não contratar o projeto. Se eu botar um 0, por exemplo, aqui na arquitetura embaixo, que vale um pouco mais, bota ali, Mônica, 0 aí, a planilha já se ajusta e teremos lá em cima os novos valores e o novo percentual a ser contratado. Então, o preço máximo agora passou a ser 1.020.000. Eu posso definir quais tipos de projeto que eu desejo contratar. Pode ser que alguma das seções judiciárias tenha arquitetos, se responsabilizem por todos os projetos de arquitetura e não seja necessária a contratação. Pode ser que alguma tenha engenheiro que faça o cálculo estrutural. Então, isso é selecionado por cada um dos interessados na contratação. Essa planilha aqui também ela já está pronta para licitação. É essa planilha que eu já vou lançar no edital. Como será feito isso? Aqui à direita, em azul, eu já tenho os campos onde o licitante vai ofertar desconto. Então, se eu tenho ali a arquitetura 8,5%, que é o meu percentual, o licitante pode botar ali 6%. Então, ele já ofertou o desconto ali. E assim sucessivamente em cada um desses quadros em azul. Quando a gente chegar lá embaixo, vai lá, mãe, eu já vi que o preço máximo a ser contratado era 1.020.000, o preço do licitante ficou em 902, e ele deu um desconto de 2,72%. Então, o que a gente procurou fazer? Automatizar tudo de forma que os gestores pudessem ter confiança para lançar qualquer edital de licitação ou qualquer contratação. Não houve contestação, as planilhas foram feitas pelo Comitê Técnico, foram validadas por toda a Justiça Federal, vêm sendo utilizadas com sucesso, não tivemos contestação. Então, a gente acredita que está tudo funcionando a contento. Com relação ao fator SINAP, periodicamente, ele tem que ser revisto. A gente faz essa revisão, faz a atualização e chega a um valor determinado. O que esse fator SINAP nos proporciona também? A Secretaria de Gestão de Obras, além de trabalhar com a normatização, também atua na fiscalização. Então, quando a gente chega é feita determinada licitação, o tribunal, a seção judiciária interessada, ela tem que preencher essa planilha do fator SINAP. Tudo que tiver acima de 3,20 tem algum preço a maior. Pode ser justificado ou não. Se o preço for acima, muito acima de 3,20, com certeza essa contratação já seria candidata a uma auditoria, já estaria na nossa lista para ser fiscalizada. No entanto, a gente tem reparado o seguinte: com a instituição do fator SINAP, essa resolução é agora de 2017, as novas obras da Justiça Federal, elas estão dentro do preço que a gente espera. E aquelas que, por um acaso, foram licitadas antes dessa metodologia, quando a gente chega para vistoriar, se tiver acima, com certeza a gente encontra alguma coisa a mais ali. Sempre aconteceu. Não tem uma única vez em que nós tivéssemos ido a uma determinada fiscalização e o fator SINAP fosse acima de 3,40, que a gente não encontrasse um sobrepreço. E também, quando a gente vai fazer a nossa vistoria prévia, quando é recebida uma planilha orçamentária e a gente detecta que o fator SINAP está elevado, basta a gente conferir a planilha orçamentária, que lá vai estar visível o problema. A gente encontra de tudo, né? O TCU sabe mais do que a gente, que encontra de tudo. Então, se nós voltarmos lá naquela planilha inicial,
a planilha de precificação. Acho que ela já está aberta aí. A gente vai ver que ela já sai praticamente totalmente pronta ali. Ela tem a composição do BDI, tem cronograma físico-financeiro, ela já sai preenchida. O único trabalho que o licitante vai ter é preencher os dados em azuis. Se ele quiser alterar o BDI, ele altera nos dados em azuis também. O cronograma já sai pronto também, pelo número de dias determinado pela administração. Fica tudo realmente pronto. O orçamento sintético. O que a gente procurou, então, foi automatizar e dar confiança aos gestores para a contratação. Então, ok, obrigado.